Olá, meus queridos estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje são: nós vamos ler textos informativos sobre a intolerância à lactose. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos localizar informações explícitas no texto e vamos inferir informações implícitas no texto. Vamos lá? Você sente algum desconforto abdominal depois que toma leite ou come algum dos seus derivados? Toma algum dos seus derivados? Sim ou não? Se sim, pode ser intolerância à lactose. A intolerância à lactose ou hipolactasia é uma condição muito comum que afeta mais da metade da população. No entanto, muitos ainda não sabem o que ela significa e têm dificuldades em entender a causa dos sintomas. Estima-se que aproximadamente 70% da população mundial manifestam sinais e sintomas de má digestão da lactose. O que isso significa? E como lidar com essa condição? Pois é, sim, professora, mas o que é lactose? A lactose nada mais é do que o açúcar predominante do leite. Cerca de 2 a 8% da sua composição, a depender da espécie. Ela também é encontrada nos derivados lácteos, ou seja, o açúcar contido no leite é a tal da lactose. Dependendo da espécie, vai ter de 2 a 8%. Como assim, professora, espécie? Bom, se é um leite humano, tem uma porcentagem. Se é um leite de bovino, tem outra porcentagem. Equino, outra porcentagem e assim por diante, né? O que é lactose ainda? É utilizada pelos organismos como fonte de energia para o desenvolvimento do sistema nervoso central, facilitando a absorção de cálcio, fósforo e vitamina D, além de favorecer a retenção de cálcio e prevenir a osteoporose. Veja, o quanto é importante, né, a ingestão de leite, o quanto é importante para o nosso organismo esse nutriente, e ele está todo aqui. Pois é, professora, mas eu então tenho essa dor de barriga, eu tenho essa dor abdominal. Pois é, então vamos ver, né, como é que a gente vai resolver isso. Atividade 1 para você. Anota, né, o título da aula, intolerância à lactose, e aí vamos colocar a atividade 1. A lactose nada mais é do que o açúcar predominante do leite. É utilizada pelos organismos como fonte de energia para o desenvolvimento do sistema nervoso central. A questão: o que é a lactose e qual a sua função no organismo? Tá fácil, tá aqui no texto, é só você ler e reorganizar com as suas palavras e colocar aqui, eu já volto para a gente conferir.
Fez uma resposta legal aí? Ótimo, então vamos lá. Primeiro que a professora Glaucia não quer que você só copie de lá para cá de qualquer jeito. Você lê e aí você organiza a sua resposta, mas tem que ser de forma completa, né? Então, lactose é o açúcar predominante do leite e é utilizado pelo organismo para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E o que é, então, professora, a intolerância à lactose? Toda vez que se consome um copo de leite ou algum de seus derivados, como manteiga, queijo, iogurte, coalhada, creme de leite, leite condensado, entre outros, a lactose necessita ser quebrada em carboidratos mais simples, glicose e galactose. Ou seja, a lactose veio para o organismo, ela precisa ser quebrada, transformada então em carboidratos mais simples. Só assim há uma melhor absorção pelo intestino e, com isso, a geração de energia. A responsável por esse processo é a enzima lactase. É por meio dela que a lactose é quebrada. Veja só, imagine que se você não está prestando atenção na leitura desse texto, você já confunde lactase com lactose, né? E aí não entende mais nada. Portanto, a leitura com calma, né, compreensiva, vai te dar a possibilidade de interpretar o texto. Caso contrário, se for correndão, e aí não sabe se está certo, se está errado, ixi, já era, tá? Na maioria das pessoas, a atividade da enzima lactase diminui após o desmame, uma vez que o leite passa a não ser mais a principal fonte de energia e nutrientes da dieta. Isso que as torna menos tolerantes à lactose com o passar dos anos. Ou seja, enquanto, né, a criança está sendo amamentada pela mãe, a lactase está trabalhandinho. A lactase está quebrando a lactose em carboidratos, né, mais simples. A partir do desmame, essa lactase não consegue mais ser quebrada. E aí começam, então, os problemas. Por isso, em casos em que ocorre a deficiência e ausência da lactase na mucosa do intestino delgado, acontece a má digestão desse disacarídeo, lactose, e a consequente intolerância, que é a incapacidade de digerir a lactose. Agora veja, né, bem complexo tudo isso, né? Qual o tratamento para a intolerância da lactose? Então, professora, é difícil mesmo esse tema e tal, e eu tenho um desconforto quando eu tomo leite. Qual que é o tratamento? Bom, a principal forma de tratamento é uma dieta com baixo ou nenhum consumo de lactose. Pois é. Em média, pessoas intolerantes toleram até 12 gramas dessa substância por dia. Ou seja, até 12 gramas você consegue, o organismo consegue trabalhar. Passou disso, temos problema. Tratamento para a intolerância à lactose. Embora os rótulos de produtos devam indicar a presença de lactose, a quantidade exata presente na fórmula não é identificada. Por isso, procure sempre um nutricionista para orientar seu caso. Outra maneira de conviver com a intolerância é tomar uma suplementação de enzima lactase. Tem pessoas que têm essa intolerância e antes de ingerir o leite ou seus derivados, tomam essa suplementação de enzima. Aí vai fazer o processo, que no caso seria natural, por uma via, né, oral. Atividade 2 para você. Conforme o texto, qual é a principal fonte de tratamento à intolerância à lactose? Você leia as alternativas, eu espero que você leia com calma, veja qual é a correta, marque e a gente já volta para conferir, tá bom?
Respondeu? Pois é. A principal forma de tratamento é ingerir até 12 gramas de lactose por dia. Então, você pode ingerir menos que isso, pode ingerir até 12, o que você não pode é ingerir mais. Olha as outras alternativas aqui, uma mais absurda que a outra, ó. Não ingerir mais que 120 gramas, nem tem isso no texto. Ingerir menos que 12 gramas, poderia, né, ficar, pode ser isso, professor. Não, mas não é. Essa e essa estão muito próximas. Ingerir até 12, ou seja, se você fosse a letra B, você não pode ingerir 12, mas na letra B você pode ingerir 12. E não ingerir nenhum grama de lactose. Professora, não é errado aqui nenhuma grama? Não, pessoal. Grama, né, é um substantivo que você, se for a grama, é a relva, o pasto, o capim lá. Se for o grama, é medida. Portanto, se você vai comprar alguma coisa nessa medida de peso, você tem que dizer, eu quero 200 gramas de tal coisa. Eu quero 300 gramas de alguma coisa. E não 200, 300, porque grama, quando se trata de peso, é um substantivo masculino, tá certo? Portanto, não ingerir nenhum grama de lactose, ok? Como substituir o leite, então, professora? Pois bem, ingerir leite nas diferentes fases da vida contribui para o desenvolvimento tanto físico quanto intelectual. No caso das crianças até 6 anos de idade, o cálcio presente em sua composição participa na formação dos ossos e dos dentes. Muito importante a ingestão desse nutriente por causa da formação dos ossos e dos dentes. Pois é, professora. E agora, como é que a gente faz? Com uma dieta restrita em lactose, é preciso encontrar maneiras de adaptar a alimentação de modo a substituir alguns dos nutrientes encontrados no leite. Sim, existe. O principal deles é o cálcio, que atua diretamente no fortalecimento de ossos e dentes, além de manter o equilíbrio do pH sanguíneo, né? Boas alternativas são camarão, ostras, mexilhões. Invista também em dietas ricas em agrião, rúcula, espinafre, bertalha, taioba, manjericão, nozes, amêndoas e brócolis. Nossa, professora, nunca comi camarão na minha vida, nem sei o que é mexilhão. Ostra, nunca vi. Não tem problema, pessoal, você tem outras fontes. Se você conhece, está tudo certo. Se você ainda não experimentou, também está tudo certo. Há outras formas, temos várias aqui, que você pode, né, substituir aí na sua alimentação, tá certo? Atividade 3 para você. Temos aqui o texto, que eu quero que você leia agora. E qual é o principal nutriente do leite e qual a sua função no organismo? Agora, leia, responda com as suas palavras, organize o seu texto de forma com que o seu discurso seja proferido e seja compreendido. Tá certo? Eu te espero.
Respondeu? Ótimo, vamos conferir então? Estava fácil, né? Na verdade, a resposta estava logo acima. O principal nutriente do leite é o cálcio. E sua função no organismo é fortalecer ossos e dentes e controlar o pH sanguíneo, ok? Atividade 4. Boas alternativas são o camarão, ostras, mexilhões. Invista também em dietas ricas em agrião, rúcula, espinafre, bertalha, taioba, manjericão, nozes, amêndoas e brócolis, né? Cite alguns alimentos que podem substituir o cálcio encontrado no leite e eu te espero. Respondeu? Sim, professor, eu respondi. Porém, professor, eu não conheço camarão, eu nunca experimentei ostra, mexilhão, não gosto de rúcula, não gosto de espinafre, não gosto de agrião, não gosto de brócolis, como que eu vou fazer, professor? Pois é. Essa é a parte da inteligência. Você tem dois caminhos. Ou você ingere, você que é intolerante à lactose, ou você ingere outras fontes desse nutriente, que é o cálcio, por outros meios, no caso nós temos aqui algumas sugestões, ou você vai ter ossos e dentes prejudicados. Qual que é a questão mais inteligente aí? Ingerir, se organizar, né, para passar a apreciar aquele alimento. Né? Na verdade, eles são muito saborosos. É só uma questão de a gente se adaptar e comer, porque nós precisamos do nutriente. Ou seja, não adianta fazer drama aí na hora de comida, né? Que a mãe coloca lá, a avó coloca o agrião, espinafre no prato, brócolis. Ai, não gosto. Não. Tem que comer.
É uma fonte importante de nutriente para os nossos ossos, os nossos dentes e para manter o pH sanguíneo, ok, pessoal? Boas alternativas, portanto, são o camarão, ostras e mexilhões e também o exemplo aqui, investir em dietas ricas em agrião, rúcula, espinafre, bertalha, taioba, manjericão, nozes, amêndoas e brócolis. Professora, mas tem alguns alimentos aqui que eu não conheço. Sim, alguns não são da nossa região, mas, né, a gente tem a oportunidade de conhecer assim que der, tá certo, pessoal? Hoje nós lemos textos informativos sobre a intolerância à lactose. Vimos que pessoas intolerantes à lactose do leite precisam buscar outras fontes de cálcio para manter o seu organismo equilibrado, tá certo, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.